Graça e paz ao seu coração nesta manhã. Que bom estarmos mais uma vez iniciando esse dia juntos com a palavra de Deus, sendo inspiração para nós, inspiração na nossa caminhada, inspiração nas nossas atitudes, inspiração para tudo que vamos fazer e decidir nesse dia de hoje. Eu te convido para receber essa palavra no seu coração. E o texto desta manhã, deste programa, está no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 8. Esse texto ele é muito conhecido, ele fala do tempo. E eu quero ler para você esses versículos nesta manhã e depois vamos estar refletindo uma palavra muito profunda. Diz assim: para tudo há um tempo certo, há um tempo em cada propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Enfim, há tempo para todas as coisas. Certa vez eu ministrei num casamento, uma cerimônia, realizei aquele casamento e eu levei essa palavra, onde falava sobre o tempo. E naquele momento da cerimônia, onde o noivo, a noiva, os convidados, o buffet, a decoração, todos estavam muito felizes, alegres, contentes por aquele momento tão bonito, tudo preparado, todo mundo arrumado, a decoração, o fundo musical, as mulheres bem vestidas, os homens bem vestidos. Era um tempo de tantas coisas boas. Foi aquele momento. Mas até mesmo num casamento, depois passam por tempestades. Há tempos difíceis também num casamento. E aquele mesmo casal, um dia eu sentei com eles, não era uma cerimônia, não tinha decoração, não tinha um buffet, não estavam com roupas lá tão bonitas como no dia da cerimônia, mas estavam passando por um tempo difícil. Foi o tempo de eles também novamente ouvirem, de corrigirem algumas coisas. Na nossa vida é a mesma coisa. Nós temos tempos onde estamos alegres, felizes, mas também tem tempos que passamos por situações que não compreendemos. Não entendemos até por que estamos passando por aquilo. Por que estou passando por isso? A gente se pergunta. Por que estou passando por aquilo? Nós nos perguntamos. Mas são coisas que são para o nosso amadurecimento. Há uma história interessante que eu quero contar para você. E talvez essa minha história, que é pessoal, seja muito parecida com o que você também viveu e agora você vai entender, vai associar a minha história com a sua. Quando eu era pequeno, eu via minha mãe fazer os bolos na sua casa. E eu via ela preparar sobre a mesa. Não somente a minha mãe, mas a minha esposa também faz os bolos hoje. E ela fazia os bolos, ela preparava o óleo, o trigo, o açúcar, o fermento, os ovos, preparava ali. Fazia aquela mistura. E tudo pronto. O bolo está na forma. E depois de um período, ele ia para o forno, onde simplesmente era o tempo ali do aquecimento, o tempo de passar pelo fogo, para depois ele ficar pronto. Interessante que num dia eu vi o bolo pronto em cima da mesa, pronto para comer, quentinho. E eu vi o mesmo bolo que só faltava ir para o forno. Eram os mesmos ingredientes, era o mesmo material, feito com a mesma proporção, tudo igual, mas faltava num bolo daquele o tempo do fogo, o tempo do forno. Se você me perguntar qual é o que você iria comer, o que tinha passado pelo tempo do forno, do fogo, porque ele estava pronto. O outro, por mais que sejam os mesmos ingredientes, mas ainda não estava pronto. Até tem um velho ditado, né?
Quem come cedo, come cru. Então, nessa hora, a gente aprende muito que há tempo para amadurecer algumas coisas boas na nossa vida. É tudo igual. O bolo ali que estava cru e o bolo que estava já assado era a mesma coisa, mas tinha um tempo que era necessário. E hoje, na nossa vida, é a mesma coisa. Há tempo para todas as coisas. E a palavra de Deus, ela é tão verdadeira, ela é tão amorosa para conosco, que ela nos ensina, tem tempo para tudo. É Deus falando para mim e para você, tem tempo para tudo. Que possamos entrar no tempo de Deus e não deixar a ansiedade do que o mundo e a famosa correria do mundo, o ativismo do mundo de querer tudo para ontem, entrar no nosso coração. Isso vai trazer ansiedade, estresse, depressão, vai tirar sua saúde, vai trazer insônia. Mas se você entra no tempo de Deus, no que Deus quer fazer com você, no tempo dele, você vai viver em paz e vai ter uma vida saudável. Eu oro por isso e desejo a bênção de Deus, o tempo de Deus, que é o melhor para nós, no nosso viver e em tudo que vamos fazer. Que Deus te abençoe e receba essa palavra. Fique no tempo de Deus, é o melhor para todos nós. Deus te abençoe.